Olá, leitores! Aqui quem fala é Rafael Santana e estamos mais uma vez juntos no canal Livro na Veia. E vamos conversar no vídeo de hoje sobre um suspense que é uma das minhas maiores paixões literárias quando o assunto é suspense. É esse livro aqui, ó, Até Você Ser Minha. Uma moto começou a passar aqui e tem um vizinho também, né, fazendo umas obrinhas aqui do lado. Então, se tiver alguns ruídos, me perdoem, por favor, tá? Mas vamos lá. Vamos conversar sobre essa obra incrível. Eita. Vamos conversar sobre Até Você Ser Minha, um suspense escrito pela autora Samantha Reyes. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Intrínseca, se eu não me engano, em 2015 ou 2014, por ali. E assim que eu vi lá na livraria, na época eu trabalhava numa livraria, e eu vi ele lá entre os lançamentos, eu peguei a capa assim e tal, dei uma bisoiada, olhei a sinopse que vem escrita aqui atrás, e imediatamente eu pensei, eu tenho que ler esse livro. Só que, na época, eu tinha uma mania. Isso antigamente, tá? Hoje em dia eu perdi essa mania. Eu tinha mania de olhar a última frase dos livros. E eu tive, né, a curiosidade de fazer isso com esse livro também. Eu digo pra vocês não fazerem isso, tá? Não peguem a última frase de Até Você Ser Minha para ler. Porque nela contém um enorme spoiler, se você for um pouquinho observador ou observadora. Tá, mas do que se trata o livro Até Você Ser Minha? Aqui nós temos 3 protagonistas. E todas elas mulheres, né? Temos a Zoe Harper, a Claudia Morgan Brown e a Lorraine Fisher. E aqui a gente também tem 3 pontos de vista diferentes de narração. Temos o ponto de vista da Claudia, o ponto de vista da Zoe e o ponto de vista em terceira pessoa da Lorraine. Bom, eu vou começar a descrever os personagens pela Lorraine, tá? Porque as histórias delas estão conectadas. A Lorraine, ela é uma investigadora da polícia, uma policial que investiga crimes violentos, principalmente crimes cometidos contra mulheres, e ela está se deparando com alguns casos repetitivos de mulheres grávidas que estavam prestes a dar à luz, né, que já estavam ali nas últimas semanas da gravidez, e que simplesmente foram atacadas, algumas delas assassinadas, por alguém que, além de matar, né, a mulher grávida, também tentou tirar o bebê. Em alguns casos, tirou o bebê, fez uma cesariana forçada. E eu já vou contando para vocês que essas cenas, né, da investigação, os capítulos em que a investigação vai acontecendo, vai se desenrolando, são um pouco pesados, tá, gente? Tem alguns gatilhos aí, se você não gosta muito de livros com cenas fortes, né, com descrições de crimes e tudo mais, não leia Até Você Ser Minha, porque é tudo muito gráfico aqui. E claro, se você está grávida e é meio paranoica, também não faça isso, tá? Deixe essa leitura para outro momento da sua vida. A Lorraine, ela fica apavorada, tanto ela quanto o marido dela, o Adam, que meio que trabalha junto com ela, né, nessas investigações. Ela começa a suspeitar que há uma espécie de serial killer que esteja fazendo isso, porque os casos vão acontecendo repetidamente. Do nada, simplesmente começam a surgir várias mulheres e sempre um perfil meio que parecido, né? Mulheres jovens ou um pouco mais adultas, porém sempre mulheres que estão em alguma situação social não muito favorável. Pessoas, né, de classe baixa, pessoas que usam drogas, pessoas que já tiveram problemas com a justiça, porque, por exemplo, tem uma das vítimas que ela já até perdeu outros filhos, né, por causa de maus tratos e tudo mais, por não ter condições até de criá-los. Ou seja, todas as vítimas, elas têm algum problema social. São pessoas marginalizadas, pessoas que não têm muitas condições, que não têm uma estrutura familiar, uma estrutura financeira muito boa. E todas elas, como eu falei anteriormente, estavam grávidas, prestes a darem à luz, e em todos os casos, o criminoso, né, a pessoa que estava fazendo essas atrocidades, tirou o bebê de dentro, né, da mãe. E como os casos são muito parecidos, muito semelhantes, né, as características das vítimas meio que seguem um padrão, a Lorraine começa então a ter certeza que uma única pessoa está cometendo todas essas maldades. Ou seja, tem uma psicopata que não gosta de grávidas à solta por aí. E não é que a gente tem uma grávida entre as 3 protagonistas? Pois bem, a Claudia Morgan Brown, ela é assistente social, ela trabalha com pessoas em situação de risco, né, risco social, principalmente jovens e mulheres, né? E ela está ali também, né, nos seus estágios finais de gravidez. Faltam poucas semanas para ela dar à luz a uma menina. Ela, inclusive, nem teria mais necessidade de trabalhar, porque ela já está com um barrigão, né? Todo mundo diz isso. E ela própria, né? Porque os capítulos dela são narrados em primeira pessoa. Ela própria diz, né, deixa claro que
ela está com uma barriga muito grande e que já está tendo algum desconforto por causa disso. Mas ela não desiste, ela quer trabalhar e, né, até o mais próximo possível de dar à luz. Porém, a Cláudia, ela vai ter algumas dificuldades aí durante o seu cuidado, né, do seu bebê. Por quê? O marido dela, o James, ele é da Marinha, é um oficial ali, uma pessoa importante na Marinha, e ele vai passar alguns meses fora em um submarino, lá no mar Mediterrâneo. Ou seja, ela vai dar à luz, né, e estará sozinha, não apenas ela e seu bebê, mas também dois gêmeos de 4 anos e meio, aproximadamente, o Noah e o Oscar, que são os filhos do James, do primeiro casamento que o James teve. Como que uma mulher, né, que acabou de dar à luz, vai lidar, né, tanto com um bebê e mais duas crianças pequenas, né? Fica meio complicado. Então, a Cláudia e o James decidem contratar uma babá, que é a nossa terceira protagonista aqui da história, a Zoe Harper. A Zoe é uma jovem, ela tem ali mais ou menos uns 30, 33 anos no máximo, e ela tem todo um perfil descolado, digamos assim, é uma pessoa que gosta de se exercitar, que gosta de comer bem, né, de forma saudável. Ela é muito carismática, muito comunicativa, e ela chega para a entrevista, né, meio esbaforida, porque ela foi de bicicleta para a entrevista, e o seu primeiro contato ali com a família, com as crianças, já meio que agrada todo mundo. A Zoe conquista a família da Cláudia imediatamente. Mas tem um probleminha aqui. Nos capítulos em que a Zoe narra, né, através do seu ponto de vista, a gente começa a entender um pouco mais a mente dela, né? Da mesma forma que a gente entende a mente da Cláudia. Os capítulos da Cláudia também são narrados em primeira pessoa. A Cláudia, no caso, está apreensiva, tanto por causa da gravidez, né? Está prestes a dar à luz, e ela teve vários problemas ao longo da vida para ter filhos. Ela sempre sofreu abortos espontâneos, teve também um filho que nasce morto, ou seja, ela tem dificuldade para engravidar e também já está com uma idade ali razoavelmente avançada para se ficar grávida. Ou seja, essa gravidez ela também está levando muito a sério, tendo todos os cuidados possíveis, e ela tem várias inseguranças, né, em relação a essa gravidez. E a Zoe, ela já é meio que o oposto. A Zoe, ela dá a entender, da maneira como ela fala, como ela narra, e as ações que ela... Minha vizinha acabou de dar um grito aqui, vai entender, né? Ela dá a entender, como eu ia dizendo, que ela tem uma espécie de obsessão por grávidas, por barriga de grávida, por gravidez. Ela, conforme a gente vai lendo, né, os capítulos vão avançando, a gente descobre que ela está querendo muito engravidar. Tem uma outra personagem aqui na história chamada Rebecca, com quem ela se relaciona, e o livro dá a entender, né, pelo menos durante a leitura, que elas são um casal, né, e ela quer muito engravidar. Principalmente, não apenas por ela própria, né, para ela ser mãe, mas porque essa Rebecca quer muito um filho e também não consegue. As duas têm dificuldades para terem filhos. E ela acha, né, elas no caso, né, as duas, acham que elas só vão ser felizes de fato quando tiverem um filho. E a Zoe, né, está com uma espécie de obsessão por isso. Ela quer ter um filho de qualquer jeito. Tanto que em algumas cenas ela fica observando, né, a barriga da Cláudia com uma certa gana, sabe, com um desejo assim, como se quase um cachorro olhando um, como é que se chama? Um galeto, né? Naqueles expositores, assim. Não sei se vocês aí no bairro de vocês têm esse tipo de coisa, mas aqui no meu tem. De cachorros de rua, né? Ficar assim, né? Na padaria ali, olhando desejoso, né? Pelo galeto. Mais ou menos fica assim a Zoe quando olha para o barrigão da Cláudia. Ou seja, tudo indica que a Zoe, além dessa obsessão, ela também, né? Nas coisas, nas atitudes que ela vai tomando e nas coisas que ela vai dizendo nas entrelinhas, né, durante a sua narração, ela está escondendo muitos segredos. Ela está trabalhando como babá, mas ela mentiu. Ela não tem experiência como babá. Ela entrou na casa da Cláudia simplesmente porque ela tem algum objetivo ali com aquela família. Ela dá a entender também que ela vai fazer alguma coisa que ela, tipo assim, ela quer fazer, mas ao mesmo tempo ela se sente mal por ter de fazer o que ela vai fazer, né? Ela sabe que o que ela vai fazer vai destruir a família da Cláudia e do James. E dos dois gêmeos lá, né? Ou seja, é uma personagem muito misteriosa, a Zoe. É uma personagem que tem muitos segredos. Ela, né, começa até a vasculhar algumas coisas da casa. E ela tem a sua obsessão, né, por gravidez, por grávidas. E aí a gente fica se perguntando, né? Tem grávidas morrendo na história.
A Zoe, né, dá umas escapadinhas de vez em quando aí, ao longo do livro, e a gente fica meio sem entender, né, o que ela fez, para onde ela foi, onde ela esteve. E aí, será, né, que em breve teremos mais uma vítima, e no caso uma personagem muito próxima dos leitores, ou seja, a Cláudia, que está ali prestes a dar à luz. Tem uma outra grávida também, que é a melhor amiga da Cláudia, uma personagem chamada Pipi, que também está próxima, né, de dar à luz. E a gente fica se perguntando, já pensou se uma das duas vai ser a próxima vítima do livro? Elas meio que quebrariam o padrão, né, das vítimas que vão aparecendo ao longo da história, que são todas mulheres, na maioria jovens, e em um estado social não muito favorável, né? Pessoas pobres e tal. Agora, vai que o vilão, né, ou a vilã do livro, o psicopata ou a psicopata, muda o padrão, né, por algum motivo. Porque a gente vai compreendendo, né, durante a leitura, que a pessoa meio que está atrás de um tipo específico de bebê. Fica um pouco claro durante a leitura que não é a grávida em si que o psicopata quer. Ele, né, ou ela, está em busca de um bebê, de uma criança. Porque em algumas das vítimas, a criança meio que é retirada, mas é deixada lá. Então é quase como se não fosse o tipo de criança que ela queria. Olha, são muito pesadas essas partes é, das mortes, dos assassinatos. Mas o livro, vou dizer aqui a minha opinião pessoal sobre o livro, é maravilhoso, tá? Para quem gosta de suspense, para quem gosta de livros policiais, com investigação, com suspense, com questões psicológicas, de você. Aquele quebra-cabeça, né, que alguns autores fazem, de você tentar compreender o personagem, de você tentar adivinhar, né, qual o próximo passo que ele vai dar. É um livro, assim, extremamente bem escrito, né? A Samantha é uma autora de primeira, intrínseca. Eu quero outros livros da Samantha traduzidos, hein? Por favor. E a única coisa que me incomoda um pouco no livro é um drama que tem aqui na história da Lorraine com a filha mais velha dela. A filha mais velha dela, que é adolescente, decide sair de casa e morar com o namorado na casa dos pais do namorado, né? Decide abandonar a família. Tem ali uns problemas da Lorraine também com o marido, né? O marido a traiu, né? Uma das vítimas, inclusive, engravidou de um homem rico que também estava traindo a esposa. E aí, né, tem até essas semelhanças aí de o que está acontecendo na vida da Lorraine, meio que também aconteceu, né, com outras pessoas com quem ela vai ter de lidar durante as investigações. É um livro muito bom, eu indico para todo mundo que gosta de suspensos. E, inclusive, eu vendi bastante ele na época em que eu estava na livraria. Pensou em suspense? Vai até você sem rir. E é muito legal o quanto a autora é inteligente, é perspicaz. Ao mesmo tempo que ela vai construindo uma história, né, dando várias sugestões, várias dicas, que apenas numa segunda leitura, como foi o caso agora, né, foi acho que é a terceira vez que eu reli esse livro, mas outras vezes, como já foi há alguns anos, né, eu li a primeira vez em 2015, depois acho que em 2016 eu também peguei mais uma vez para ler. Li uma outra vez em algum outro tempo aí, não sei se foi durante a pandemia, talvez. E agora reli essa história para fazer essa resenha para vocês. E eu, aqui nessa leitura, eu comecei a perceber algumas coisas. Talvez tenha percebido antes, né, em outras leituras, mas não me lembrava disso. Coisas que estava deixando na cara, né? Várias informações sobre as personagens. Coisas que estavam escondidas, que a gente só descobre mais pro final da história. Se você não tem uma vista, né, uma visão muito boa, eu aconselho que vocês não leiam em coletivos, tá? Não leiam em carro ou em ônibus, trem e tudo mais, porque a letrinha, né, o texto, é meio miudinha. E aí no sacolejo, sabe, você meio que tem que forçar um pouco as vistas para conseguir ler. Então, leia em casa, tá? No silêncio, na paz, na tranquilidade, que você vai absorver as informações e tudo mais e vai desfrutar dessa história de forma muito mais agradável. Outra coisa que eu posso dizer para vocês é que não se apeguem às suas suspeitas, tá? O livro engana. Tem várias coisas aqui que a gente vai ser surpreendido quando chegar o ápice da história. Literalmente você vai ser tapeado ou tapeada durante a leitura, tá? Você vai ter uma convicção, vai ter certeza de quem é ou do que vai acontecer e tudo mais, e de repente vem uma reviravolta das reviravoltas, né? Porque há uma reviravolta nesse livro aqui
Que é uma coisa assim. Eu bati palmas para a autora quando eu li esse livro pela primeira vez. E passei por essa reviravolta, né? Na trama. Porque eu estava sendo completamente enganado pelo livro e de repente acontece uma coisa ali e tal. Que, né? Bom, eu vou parar por aqui, não vou falar mais nada, tá? Para que vocês não tenham tantas informações assim quando forem ler o livro e acabem, né, não tendo tantas surpresas e tudo mais durante a leitura. Entrem comigo, né? Você que já leu Até Você Ser Minha, deixe aí nos comentários, diga o que você achou, sem dar spoilers, por favor. E vamos, sei lá, levantar uma hashtag, alguma coisa assim, né? Traz Samantha intrínseca, quem sabe, né? Traduz aí mais um livrinho dela, pelo amor de Deus, por favor. Essa senhorita simpática aqui, ó. Que é uma autora incrível. Então é isso, pessoal. Eu falo pra caramba, né? Vocês já sabem disso, mas é pro bem de vocês. E quando eu gosto do livro, eu não consigo, eu tenho que falar mesmo dele. Mas eu vou parando por aqui, encerrando esse vídeo. Agradeço a você que assistiu até aqui, que deixou o seu like, que já se inscreveu aqui no canal. E se ainda não fez isso, faça agora. Deixe o like e inscreva-se para fazer parte da família Livro na Veia. Vem muitas outras dicas de leitura de suspense, né? Principalmente que acho que é o gênero que eu leio mais. Eu leio de tudo um pouco, né? Menos romance, eu não tenho muita paciência para romance. Romance romântico, né? Mas vem muita coisa por aí, né? Muitas leituras incríveis que vocês vão encontrar aqui em resenhas no Livro na Veia. Então, inscreva-se e me aguarde no próximo vídeo, hein? Um forte abraço para você e a gente se encontra logo logo. Tchau!